Então, com a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós na mensagem que eu trago aos irmãos nessa noite. E o tema escolhido, eu vou falar sobre o zelo cristão. Alguns dos nossos irmãos que estão aqui teve a oportunidade de acompanhar esse estudo que fizemos lá em Santo André, e eu achei importante eu novamente repeti a outros irmãos que não tiveram oportunidade. Então, um atributo divino, a questão do zelo cristão. E eu inicio com um verso da palavra de Deus, Zacarias 8:2, onde diz para nós aqui: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Então, mesmo o povo de Israel aprontando o que eles aprontaram, mesmo assim, Deus ainda zelou por aquele povo. E nós sabemos que foi até por um bom tempo, mas eles não quiseram fazer o concerto com Deus. Abrindo na carta aos Romanos, capítulo 10, diz para nós aqui o apóstolo Paulo: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, o apóstolo Paulo teve muita dificuldade, não só de pregar o evangelho, mas de doutrinar no Novo Testamento para os coríntios, para os colossenses, para os filipenses, e muitas cartas ele teve que dirigir, dando conselho para que as pessoas tivessem zelo, não só com a doutrina, mas também com as pessoas com quem eles tiveram que lidar. Na Bíblia também encontramos várias passagens onde os homens de Deus do passado tiveram seus erros e acertos com relação ao zelo cristão. Homens como Noé, zeloso em sua obra, atendendo o chamado de Deus para a construção daquela arca durante 120 anos. Ao sair da arca, foi extremamente zeloso em construir um altar e também fazer aquele sacrifício em reconhecimento da gratidão que Deus outrora tinha dado à família dele, em preservar a raça humana. Mas também ele cometeu um deslize, né? Logo que ele saiu da arca, e faltou um pouco de zelo para com a família, naquela embriaguez que ele cometera, causou dano muito grande para a humanidade, naquele simples ato que ele cometeu. Também temos o exemplo de Abraão, também zeloso com as pessoas, com Deus, mas também teve os seus erros, onde ele cometeu, ora seguindo o conselho da esposa, ora ele também, em seu zelo, em poupar a mulher, lá naquela visita que ele fez ao rei, dizendo que Sara era a irmã dele, né? Que na verdade era mulher. Também o caso de Jacó, que nós estudamos há pouco tempo, era zeloso nas coisas espirituais, mas se precipitando e indo acerca de Deus, à frente de Deus, enganou o irmão, enganou o pai, em conluio com a mãe, Rebeca, que nós sabemos. Também o apóstolo Pedro, já no Novo Testamento, era zeloso para com Jesus, estava sempre à frente das decisões, se precipitando muitas vezes, e em seu equivocado zelo, se antecipou em defender Jesus de uma maneira errada. Também junto aos gentios, aos judeus da época, era também zeloso, mas também cometia erros, querendo uma hora
defender a posição dos judeus, outra hora dos gentios. Então, a questão do zelo, muitas vezes a gente tem boas intenções, mas muitas vezes de maneira errada, de maneira equivocada. O apóstolo Paulo também foi muito zeloso, como eu disse no começo. Vou dar alguns exemplos para os irmãos aqui, ó, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, ele diz aqui: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um marido, a saber, a Cristo. No livro de Gálatas 4:18, lemos assim: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Em Filipenses, apóstolo Paulo, 3:6, diz assim também: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Então, o apóstolo Paulo, lá nos anos anteriores de sua conversão, em Gálatas, ele era um assíduo homem zeloso do judaísmo, e em seu zelo equivocado acerca do conhecimento que ele tinha, saiu a perseguir os cristãos. E ele reconheceu, após a conversão dele, e falou para os Gálatas: eu fui extremamente zeloso naquilo que eu tinha convicção, na tradição dos meus pais, mas me equivoquei. E aí ele reconheceu após sua conversão. E assim, para nós, nos dias de hoje, eu vou trazer uma mensagem breve também, em Meditações Matinais, na página 125 do Testemunho para a Igreja, volume 2, página 232, e um restante da 233, onde diz aqui para nós, agora para os nossos tempos, diz que há um zelo inquieto, sem finalidade ou objetivo, o qual não é segundo o entendimento, mas cego em suas manifestações e destrutivos em seus resultados. A frase conclui: isso não é zelo cristão. Diz que o zelo cristão é regido por princípios e não é algo irregular. É sincero, profundo e forte, empenhando todo o coração e despertando a sensibilidade moral para o exercício. Diz aqui para nós que a salvação de pessoas e os interesses do reino de Deus são assuntos da mais alta importância. O que poderá, vem uma pergunta, o que poderá exigir maior fervor do que a salvação de pessoas e a glória de Deus? Há nisso aspecto que não podemos ou que não podem ser considerados de forma leve. São de tanto relevância como a eternidade. Estão em jogo destino eterno. Homens e mulheres estão decidindo entre felicidade e desgraça. O zelo cristão não se esgota em palavras, mas sentirá e agirá com vigor e eficiência. Entretanto, o zelo cristão não agirá para se mostrar. A humildade caracterizará todo esforço e se manifestará em toda obra. O zelo cristão induzirá a fervorosa oração e humilhação, bem como a fidelidade nos deveres domésticos. Diz que no círculo familiar serão vistos a gentileza e o amor, a benevolência e a compaixão,
que são sempre fruto do zelo cristão. Quão poucos sentem o valor das pessoas, quão poucos estão dispostos a se edificarem para levar seres humanos ao conhecimento de Cristo. Há muita conversa, muita expressão de amor pelas vidas que perecem, mas muita conversa e é de pouco valor. O que é preciso é fervoroso zelo cristão, algo que se manifeste através dos atos. Todos devem agora trabalhar por si mesmo e quando tiverem Jesus no coração, irão confessá-los a outros. Diz aqui para nós também, a pessoa que possui Cristo não pode ser impelida de confessá-lo, assim como as águas do Niágara não pode ser impelida de fluir nas cataratas. Concluindo a meditação, diz que a vida eterna deve absorver o mais profundo interesse de todo cristão, ser cooperador de Cristo e dos anjos do céu, no grande plano da salvação. Que obra pode ser comparada a essa? De cada pessoa salva sobe a Deus um tributo de glória, o qual se reflete sobre o salvo e sobre aquele que serviu de instrumento em sua salvação. Então, nós vemos aqui que a importância de nós aperfeiçoarmos o nosso zelo traz para quem está à nossa volta um sentimento de preocupação com as almas. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, ou seja na rua. E a preocupação também com a doutrina, em defender ela de maneira correta e de maneira verdadeira. Aqui eu tenho também os outros últimos versos que eu vou ler para os nossos irmãos, onde Jesus foi extremamente zeloso para conosco e para ser também o perfeito Salvador, ele teve que também ser zeloso em sua obra. Nós vamos lá em Tito, capítulo 2, verso 14, onde o apóstolo Paulo diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, essa é a preocupação que Jesus teve conosco, em preparar um povo peculiar, um povo especial. E dentro do ministério de Laodiceia, também temos aqui, em Apocalipse 3,19, repete também essa preocupação com a questão do zelo que o cristão tem que ter. É lógico que é um zelo, sempre vai ser um zelo, vamos dizer assim, não vai ser de forma perfeita, integral, 100%, mas sempre procurando o aperfeiçoamento. Qual é o conselho, então, para o ministério de Laodiceia? Para aqueles que estão no ministério, dentro do período de Laodiceia. Diz aqui: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Então, eu disse para os irmãos lá no sábado, na escola sabatina, que, embora a advertência contra o ministério de Laodiceia seja dura, mas mesmo assim ainda há um remédio, além das vestes, do colírio e também do conselho de sermos zelosos quanto à obra que temos de desempenhar, seja dentro da igreja, seja no trabalho, ou seja no convívio com os familiares e os irmãos. Então eu trago essa mensagem que eu queria repetir ela para outros irmãos também desfrutar dessa mensagem e dessa bênção e da preocupação que nós temos que ter com a doutrina e também com a igreja e com os irmãos. É o meu desejo para esta noite, que Deus abençoe cada um de nós. Amém.